Boa noite, general. Muito obrigado por ter atendido nosso convite e comparecido aqui ao nosso auditório, à nossa assembleia. O pessoal ainda está chegando, viu um carro chegando agora aqui, o doutor Marcelo chegou também. Obrigado também à presença do pastor Fad, que está concorrendo ao Senado. Tem as duas colegas que também são da mesma coligação, a Marcela e a Bia, que são candidatas. E, general, essa é uma assembleia, nós estamos fazendo a assembleia. Grande Fábio. O intuito, nós já conversamos pessoalmente, mas o intuito é levar para os colegas, a trazer para os colegas a oportunidade de participarem também de um debate com os senhores, conhecer suas posições a respeito das nossas demandas. Nós estamos gravando, nossas assembleias aqui são gravadas, e eu gostaria de pedir a todos que quiserem fazer pergunta. Está muito ruim o outro microfone. Está desligado. Então, a ideia é a gente ter registrado esse material. E é por isso que é importante cada um dos colegas que desejam participar, que façam uma pergunta aqui no microfone para que seja registrado o áudio, e a gente desenvolva. Vamos ter talvez que essa metodologia, mas nós pretendemos ter esse material aqui gravado. Nós do sindicato fizemos algumas questões já para trazer para os candidatos, será feito para todos os candidatos. Nós estamos iniciando hoje o ciclo de sabatinas com os candidatos, sendo o general nosso primeiro candidato aqui ao governo do Distrito Federal a participar da sabatina. E algumas questões são vitais, general. Nós temos tido um problema muito sério, tanto de gestão quanto de falta de investimento no atual governo do Distrito Federal. O governador Rodrigo Hollenberg, ele tem contingenciado investimentos e custeios ordinariamente na Polícia Civil. 70% do nosso orçamento mensal é contingenciado pelo governo. Os investimentos se aproximam de apenas 5% do orçamento. O Tribunal de Contas da União, uma vez que os recursos provêm da União para a segurança do DF, já identificou no relatório de fiscalização que é ilegal esse comportamento. Ele é aplicado por meio de um decreto distrital, que é considerado ilegal, porque ele fere a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual da União. Ainda assim, esse governo vem praticando essa ilegalidade. Nós somos a única carreira, a única instituição com as carreiras sem reajuste da esfera federal e distrital nos últimos 4 anos. Nos últimos 10 anos, enfrentamos perdas inflacionárias na casa de 60%. Então, hoje, o salário da Polícia Civil, da carreira de delegado, que era uma referência no Brasil, hoje nós estamos em 13º lugar. Nós ganhamos menos do que estados pobres e que não recebem recursos da União, como Piauí, Sergipe, hoje os delegados Goiás, aqui do entorno. Quando eu entrei na Polícia Civil em 2006, nosso salário era cerca de 80% maior do que de um delegado do Goiás. Hoje a gente ganha cerca de 40% menos. Então essa é a realidade que a gente vem enfrentando, e muito por conta da política aplicada pelo governo do Distrito Federal atual. Então, nesse cenário, eu queria saber do senhor, o senhor pretende recompor o salário da Polícia Civil do Distrito Federal, encaminhando a mensagem à União para a concessão da paridade com a PF, e quando o senhor pretende fazer isso? Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui falando e gravando. É muito bom isso. A paridade com a Polícia Federal é de origem da Polícia Civil do Distrito Federal. Então, a origem é a mesma polícia que no Distrito Federal se dividiu, e aqueles que optaram por permanecer no Distrito Federal era a Polícia Federal do Distrito Federal. Então eu julgo que isso tem sido ou foi mantido durante muito tempo. Eu não
não tenho a informação de quem foi que, ou em que governo foi que essa paridade foi descumprida. Se foi no governo atual, então é algo recente e que não tem precedente. Então eu entendo que cabe ao governador envidar todos os esforços, porque a gente tem que saber, como você falou, tem alguma causa que a gente também não sabe qual é. Pode ser uma causa política, pode ser uma causa de gestão, de má gestão, e que nesse momento está criando esse problema. Agora, o meu entendimento é que tem que ser restabelecido, inclusive está no meu plano de governo, restabelecida essa paridade, que passa a ser um dever do governador de restabelecer isso. Até porque os recursos não são recursos arrecadados pelo Distrito Federal, são recursos da União, e a informação que eu tenho não é oficial, mas vem de uma autoridade, que é o ex-secretário nacional de Segurança Pública, o general Santos Cruz, que me disse que ele me disse, não sei por que o governador não solicitou os recursos para fazer a paridade, porque o fundo tem fundo para isso, tem recurso para isso. Então, se tem recurso, se é um direito, eu não vejo nenhuma razão para que não haja essa solicitação de recurso para restabelecer a paridade. É interessante nós citarmos que os próprios servidores dos ex-territórios, que tem uma situação muito parecida com a do Distrito Federal, né, é até um pouco menos grave do que a situação do Distrito Federal, porque os ex-territórios realmente você tem que incluir no orçamento da União, enquanto o fundo ele dispõe ao Distrito Federal para o ano que vem 3,7 bilhões para a manutenção da segurança pública. E ainda assim nós tivemos, né, essa falta de investimento no pessoal. Nós temos hoje um contingente de servidores extremamente desestimulados. Em razão disso também, general, nós passamos a ter um problema muito sério com a gestão da própria Polícia Civil. Nós tivemos um movimento contra o governo, né? Na ocasião, todos os delegados de polícia assinaram termos de entrega de cargos, né? A gestão da polícia entraria em colapso. O diretor teve uma assembleia aqui com mais de 100 colegas e, na ocasião, ele afirmou que entregaria o cargo caso não saísse, não fosse encaminhado, conforme ajustado em reuniões anteriores com o próprio governo, com membros do governo, a mensagem. Né, o governo atual ele nos maltratou demais, não só por não executar o ato, mas pela forma como ele negou. Ele, em reuniões sucessivas, ele sempre construía umas condições que eram implementadas, e após ser implementadas essas condições, ele criava novas condições. Então, primeiro eles falaram, olha, a Polícia Federal ainda não assinou acordo com a União. Assinaram. Não, mas o projeto de lei não foi encaminhado ao Congresso Nacional. Foi encaminhado. Não, mas não foi aprovado o projeto de lei no Congresso Nacional. Foi aprovado. E ele não encaminhava mensagem de forma alguma. Quando ele não tinha mais argumentos, nós entramos nesse processo realmente de desgaste com a administração. E isso gerou um mal-estar muito grande dentro da instituição, porque o gestor atual, o diretor da Polícia Civil, ele foi mantido, não pediu exoneração do cargo, se afastou absolutamente dos colegas, passou a perseguir aqueles que se colocaram contra de forma mais veemente o governo, né, com exonerações injustificadas, né, coletivas, de colegas que, somente daqueles colegas que se comportaram de forma mais dura contra o governo. Isso gerou um mal-estar muito grande. Então, nós precisamos realmente de uma renovação da cúpula da administração, e nós gostaríamos de saber do senhor se o senhor vai acolher uma indicação da categoria que já virou uma praxe por meio de uma lista tríplice. Se o senhor tem o intuito de acolher essa indicação, né, dos colegas, dos pares, para que esse diretor ele possa restabelecer um bom diálogo com a carreira.
eu realmente não vejo nenhuma razão para não acolher. Ainda mais se você está me dizendo que é uma lista tríplice, o que me dá uma flexibilidade para conhecer as pessoas, porque o que é mais importante, ou o que é importante na escolha do diretor da Polícia Civil, ou de qualquer outra, do comandante da Polícia Militar, o comandante da Polícia Militar entra, ou do Corpo de Bombeiros, pelo fato de ser militar, entra outros fatores. Mas é principalmente a liderança, ter liderança sobre a corporação, sobre a agência de segurança pública. Essa liderança é fundamental, porque a liderança significa prestígio. Chefia significa competência, conhecimento, mas liderança está ligada ao prestígio, e ninguém empresta prestígio ao incompetente. Então, se você me apresentam os líderes, aqueles que têm o prestígio de vocês, eu parto do princípio que eles têm competência suficiente e necessária para conduzir a polícia. Cabe a mim estabelecer um relacionamento, porque eu preciso ter também um bom relacionamento, porque ele será parte do governo. Então, desde que não seja uma indicação de um só, que nós vamos dividir essa responsabilidade, né? E isso não me afeta, não me prejudica na minha ação de governança do Distrito Federal. General, como foi dito, nós passamos por um período de sucateamento muito grande da gestão da Polícia Civil. E nós temos algumas preocupações muito graves, especialmente em relação ao baixo efetivo de servidores, que levou ao fechamento de unidades policiais fora do horário de expediente. Uma situação gravíssima que desprestigia o atendimento à população mais carente. Foi ampliada a delegacia eletrônica, os registros feitos por meio de plataforma eletrônica, mas a gente sabe que ainda há no Distrito Federal, infelizmente, uma população muito carente que não tem acesso a esse tipo de plataforma. E nós gostaríamos de saber do senhor se o senhor pretende, né, reabrir essas unidades, fazer as contratações necessárias para que a gente possa voltar ao status quo de bom atendimento à população. Posso me prolongar um pouquinho na resposta? Com certeza. Existem 3 coisas que são importantes para aqueles que são profissionais. E na minha profissão, ela tem muita semelhança com a profissão de vocês, porque o nosso instrumento de trabalho fica na cintura. E nós usamos esse instrumento de trabalho para defesa e ataque. Esse é o nosso instrumento de trabalho. E para isso nós temos que estar muito bem preparados. Nós temos que nos preparar muito bem. E quem tem a obrigação de fornecer os meios de preparo, de formação dos profissionais da segurança pública, da defesa e da segurança pública, é o Estado. Essa formação, ela se torna exigente, tem que ser competente, objetiva, tem que ser rígida, porque dessa formação, vai depender a segurança do próprio agente. Em primeiro lugar, porque ele tem que se manter vivo. A profissão é de risco. Se não fosse de risco, não tinha esse instrumento de trabalho. É uma profissão de risco que exige conhecimento, preparo, para que você proteja a sua própria vida em primeiro lugar. Em segundo lugar, que se acresce, não é só você. Você tem que defender o cidadão também. Então, a formação exige também nesse sentido. Ou seja, não é uma formação qualquer. Exige que você seja comprometido com a missão. Compromisso com a missão, formação.
segundo lugar, é que para você potencializar todo esse conhecimento, toda essa dedicação à missão, esse comprometimento, você tem que dar equipamento. E não é só equipamento individual, é tecnologia, conhecimento, evolução. E essa evolução tecnológica, ela acontece de um dia para o outro, é quase na vertical. E o Estado normalmente tem dificuldade de fazer essa evolução quase vertical. O Estado é atrapalhado, ele é demorado, ele é lento para fazer as coisas. Então o que hoje você está querendo hoje, quando você receber, já caiu em desuso. Então cabe ao Estado também a preocupação em ser ágil para potencializar a capacidade do policial para se proteger, proteger o cidadão e ser eficiente. No caso da Polícia Civil, que é a polícia investigativa, tem que ter tecnologia para que ela seja eficiente. Não basta ter conhecimento, tem que ter tecnologia. Cabe ao Estado fornecer isso. E, em terceiro lugar, cabe ao Estado valorizar esse cidadão que se propôs a fazer carreira. Carreira na defesa, na segurança pública, na defesa do Estado, na defesa do cidadão. São os homens e mulheres que escolheram essa profissão como profissão, não como emprego. Porque se for como emprego, é um emprego de risco, que como emprego não vale a pena. Só vale a pena se for encarado como profissão e que exige esse comprometimento. E isso dá a cada um de nós, eu falo por mim, e eu entendo que eu, ao falar por mim, falo por vocês também, porque vocês são profissionais, isso é que dá o estímulo ao cidadão. Eu sou uma pessoa útil à sociedade, eu sou útil e mais do que útil, sou necessário. Então eu tenho que ser remunerado à altura de tudo isso, para que eu continue estimulado e não seja, não desmereça tudo que eu faço pela sociedade. Qual é o reflexo disso? É justamente o salário. Salário digno à altura daquilo que nós representamos para a sociedade. E os efetivos, aí vem o problema dos efetivos. Você tem que respeitar nos efetivos, a recomposição dos efetivos, tem que respeitar os planos de carreira. Porque nós não estamos num emprego, nós estamos numa profissão que tem um plano e que tem que ter um plano de carreira. Tem gente entrando e tem gente saindo, por diversas razões. E você tem que manter isso em dia. O que acontece? Qual é o diagnóstico? Há quanto tempo que não se repõe? Há quanto tempo que o plano de carreira é desconsiderado? Se o plano de carreira está organizado ou precisa ser reorganizado? Tudo isso tem que ser feito. Tem que ser feito porque houve negligência nessa área. Não é à toa que no Brasil nós temos mais de 60 mil mortes violentas por ano. Não é à toa que nós estamos em guerra no Rio de Janeiro. Não é à toa que nós estamos em guerra no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro não é o pior lugar do Brasil em termos de segurança pública. Então, são esses os fatores que eu tenho comigo que têm que ser levados em consideração. Tem que haver uma reposição de efetivos e não pode ser uma reposição de efetivos demagógica, que venha simplesmente para dizer assim, olha, vou aumentar o efetivo, está resolvido. Não está resolvido o problema. Você tem que formar o homem, tem que dar equipamento para esse pessoal, para esses homens e para essas mulheres, tem que dar equipamento, tecnologia, condições para que eles sejam efetivos na sua profissão. E aí você vai ver quantos ainda nos faltam para repor tudo isso, para que as delegacias funcionem como um todo. Não vai ser por decreto, por ordem, se a partir de hoje vocês vão trabalhar 24 por 24, não sei o quê, sem motivação, sem equipamento, sem nada. Então isso é um problema para ser resolvido dessa forma, como um todo, e não pontualmente. É assim que eu penso e é assim que eu farei quando governador. E eu digo quando governador porque eu não estou nesse filme para perder.
A Casa Militar, general, é um quartel no Buriti. São quase 370 servidores militares cercando o governador, tornando a ele e sua família reféns desse órgão. As demais forças de segurança ressentem dessa aproximação com o governo. O senhor pretende mudar essa estrutura? Né? Eu queria até fazer um acréscimo, que nós tivemos recentemente fatos gravíssimos no entorno do Buriti. Nós tivemos um estouro de caixa eletrônico dentro do Buriti. Nós tivemos um homicídio de um ciclista a 100 metros do Buriti. Né? E essa força, que é maior, por exemplo, do que o batalhão de São Sebastião, uma área com a população considerável no Distrito Federal, ele não se prestou para prevenir esses crimes. O senhor acha razoável um contingente tão grande? O senhor pretende manter isso, dar espaço para outros órgãos de segurança? Olha, eu, com respeito... Outro dia me falaram isso aí, até tem um major aqui, que é meu braço direito, e ele troca com outro major, uma hora é braço direito, outra é braço esquerdo e tal, eles estão sempre comigo. E eles insistem comigo esse negócio de, o senhor tem que ter segurança, o senhor tem que ter um motorista, tem que ter... Nada disso, rapaz, olha, outro dia eu até falei para alguém, olha, eu não sou ameaçado, eu sou uma ameaça, eu fui treinado para matar. Entendeu? Nenhum outro candidato vai falar isso, tenho certeza, viu, general? Então, eu nunca me preocupei com isso. Eu acho que esse exagero de segurança é para quem deve. Eu não devo nada para ninguém. Não tenho passado nenhum. Não tenho com o que me preocupar. Não vejo ameaça. Pode ser que tenha ameaça. Eu até acredito que vai haver ameaça, porque eu pretendo acabar com alguns cartéis, algumas coisas que as pessoas estão acostumadas aí a negociar. Eu sou chamado a isso. Como é que o senhor vai negociar isso? Eu fico perguntando, negociar o quê? Negociar interesses? Quais interesses que não sejam o interesse da população? Eu estou fazendo campanha e dizendo o que eu vou fazer pela população, pelo Distrito Federal. Não estou dizendo o que eu vou fazer pelo partido político. Não estou dizendo o que eu vou fazer pelo político X, A, B, sei lá. Isso não me interessa. Eu não sou político, eu sou um soldado. E eu não preciso de toda essa segurança. Já me contaram tudo isso aí, eu já disse. Olha, quando eu fui promovido a general, o general tem uma série de outras coisas que são agregadas a ele por força do cargo que ele ocupa. Eu cheguei na minha primeira missão como general e encontrei a minha casa, tinha uma guarda, guarita, etc. Não é normal. Eu, antes de conhecer a casa, mandei toda a guarda embora. Eu nunca precisei ter um soldado na porta da minha casa, porque que agora, de um dia para o outro, eu vou precisar. Não precisa. Muito obrigado. Tem outras funções para vocês fazerem que não é na minha casa. Então, essa guarda do governador será reduzida, em primeiro lugar. Em segundo lugar, você me contou aqui na nossa primeira conversa que eu também não gostei dessa ideia de que vocês não têm esse acesso. Eu gostaria que a segurança do governador fosse atribuição da Secretaria de Segurança Pública. E a Secretaria de Segurança Pública inclui Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros. Eu só não vejo necessidade de ter junto comigo o pessoal do Detran, entendeu? Talvez se eu pegue um cara do Detran para ser meu motorista, para não ter multa. Mas, fora isso, eu não vejo nenhuma necessidade. Eu acho que nós temos que fazer um time. Nós temos que constituir uma equipe coesa, que pense a mesma coisa, que nós sejamos lá, criamos um ambiente de colaboração, como tem que ser. Não pode haver... você me relatou uma coisa que para mim ficou chocante, que vocês, quando entram lá, têm que tirar a arma. Como é que pode isso? Não pode. Se depender de mim, eu não sei se tem alguma lei que diz que acontece isso. Se não tem lei, vai acabar no dia 1º de janeiro de 2019. Se é promessa que eu posso fazer, e eu não gosto de fazer promessa, que eu digo que soldado não promete, soldado cumpre missão, eu vou fazer essa promessa para você aqui, na frente de todo mundo. Vai lá no dia 1º que ninguém vai tirar a tua arma. Estarei lá presente, viu, general? General, aproveitando, pertinente a próxima pergunta, todas essas colocações que o senhor fez, né, sobre a Secretaria de Segurança. Recentemente, nesse governo, nós padecemos, né, em alguns momentos, com
pessoas que não são afeitas à segurança local, comandando a segurança pública do Distrito Federal, né? Isso transforma a Secretaria de Segurança num órgão um tanto quanto inócuo. A palavra é exatamente essa. O senhor pretende importar o secretário de Segurança de outras forças ou de outros entes, né, ou de outros segmentos, como já teve? Qual a sua ideia para o exercício dessa função da segurança pública, do Comando de Segurança Pública do Distrito Federal? Você citou uma porção de fontes, me sugeriu algumas fontes, né? Mas o meu critério é a competência, é a capacidade de fazer o que tem que ser feito. O que tem que ser feito? Fazer essa não pode ser um sociólogo, com certeza não pode ser nem uma socióloga, né? Tem que ser alguém que tenha capacidade, coordenação, controle, integração, que conheça o sistema para fazer essa integração. Não necessariamente um policial civil, policial militar, policial federal, não necessariamente, mas alguém que tenha essa capacidade, e principalmente que consiga motivar todos e que tenha liderança sobre todos em função daquilo que tem, da bagagem que pode apresentar. Eu vi um vídeo outro dia, faz algum tempo, de um oficial, um capitão da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, que ele criou um pelotãozinho de crianças carentes e dessas que são problemáticos, esses jovens problemáticos aí que estão sempre dando alteração. E ele, o pelotão dele, a tropa dele, era uma tropa dessas tipo BOP, o cara guerreiro, cheio de, tipo o de vocês, como é que é o Operações especiais. É isso, esse cara era operador especial, operador de forças especiais. Ele disse, pô, esse cara, como é que ele tem ascendência, assim, a gurizada, a vibração dos meninos em torno dele. Por quê? Porque o cara olhava para ele, pô, aquele pé de manicaca, né? Pé de brevê, cheio de brevê. Esse cara é o fenômeno. Um cara de general, né? Pinta de general. É isso aí. Então, o que a gente tem que ter é isso. Você tem que olhar para ele, conhecer o secretário de Segurança Pública e enxergar nele competência para integrar isso, para harmonizar. Porque a competência de cada uma das corporações ou das agências, como está escrito lá, agências, aqui no Distrito Federal, elas são destaques nacionais. O Corpo de Bombeiros é considerado o melhor Corpo de Bombeiros do Brasil. A Polícia Civil do Distrito Federal já foi considerada a melhor do Brasil. E por que nós não temos também a melhor segurança pública? Porque está faltando essa integração, essa harmonização, que tem que ser feita por uma liderança reconhecida. Então eu não estou preocupado em saber quem vai ser. Eu quero que seja um líder capaz de cumprir essa tarefa, de integrar todas as agências para que o somatório das competências tenha o multiplicador da competência da Secretaria de Segurança Pública. General, aproveitando esse tema, não está aqui nas minhas questões, não é para fazer pegadinha com o senhor, não, é porque houve uma alteração do provimento da Corregedoria do Tribunal do Distrito Federal, né, autorizando a Polícia Militar a encaminhar diretamente para o tribunal, para os juízes, termos circunstanciados, né, que são os procedimentos sumários. Isso foi visto pela Polícia Civil como um grande serviço para a sociedade, por um simples fato. Nós trabalhamos com informação. E a partir do momento que essa informação não passa pela Polícia Civil, isso dificulta investigações, né? Então, recentemente, nós tivemos um homicídio na rodoviária, onde, uma semana antes, a Polícia Militar tinha lavrado um TC de ameaça do autor do fato contra a vítima de homicídio na semana seguinte, né? Facilitaria muito a investigação se a gente tivesse acesso a essa informação. É impensável nos dias de hoje você privar um órgão público, privar outro órgão dessas informações. Além de invadir as competências legais da Polícia Civil, assim entendemos,
né, esse provimento ele vai desfavorecer as investigações dessa base de dados. O senhor mesmo falou investimento em tecnologia. Nós temos alguns sistemas que trabalham com essa base de dados, e essa base de dados vai ser empobrecida. O senhor pretende determinar que essas informações ou procedimento eles sejam elaborados dentro da plataforma da Polícia Civil, porque hoje, inclusive, a Polícia Civil desenvolveu pioneiramente uma plataforma onde órgãos, e o Detran já faz isso, né, ele pode registrar essas ocorrências de TC, né, que é encaminhado para o próprio sistema da Polícia Civil. E a Polícia Militar, de forma desarrazoada, resiste a adotar esse sistema, fazendo com que a base de dados da Polícia Civil se empobreça. O senhor pretende resolver essa questão? Tem que ser resolvida, né? Mas você já deu a solução. Você me fez a pergunta. Pergunta boa é assim, né? A gente pergunta, a gente mesmo responde. Já dá a resposta. Você disse que... Você falou... O senhor vai prometer essa também para nós? Não, essa eu também posso prometer, sem dúvida. Sem dúvida. É a minha área, eu tenho que saber o que eu vou fazer. O que você mesmo falou, seguinte, está faltando uma integração de inteligência, porque o que interessa a você não é olhar para a cara do bandido. Interessa para você conhecer o dado que foi coletado naquele momento e que tem que estar à disposição de quem precisa desse dado. Esse sistema ele já está funcionando em outros lugares. A polícia lá de Santa Catarina funciona assim, o cara no carro já sai lá e vai para todos os lugares que precisa a informação. E se você está me dizendo que nós temos aqui no Distrito Federal, na Polícia Civil, já tem uma plataforma que pode ser integrada a isso, porque o grande objetivo desse TCO feito, desse nível de TCO, lógico, quando você começou a falar, eu fiquei até preocupado, você falou o cara matou o outro, houve um assassinato, pensei que você ia me dizer que o TCO foi feito pela Polícia Militar lá no cara que foi morto. Não, não pode. Isso não pode. Mas para o cara que foi pego bêbado e não sei o que, uma bobagem qualquer desse tipo, faz, e vocês recebem a informação, todos. Essa integração de inteligência é o fundamento do sucesso da segurança pública. Se não houver essa integração, nós vamos ficar trabalhando com agências que cada um faz a sua parte e um não conversa com o outro. Então nós vamos ter um monte de brechas nessa função e nós vamos deixar de ser eficientes, porque vocês dependem da polícia ostensiva, assim como a polícia ostensiva depende de vocês. Então essa dependência tem que ser harmônica. Então não pode haver disputa de espaço entre as polícias. Isso tem que ser bem definido. E eu chamo isso de harmonização. Nós vamos harmonizar isso. Por isso que precisa de um secretário de Segurança Pública que tenha essa competência, que tenha esse prestígio suficiente para juntar todo mundo e que todos se integrem em benefício do cidadão do Distrito Federal. Por fim, governador, a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal contingencia todos os meses, já falei sobre isso, né? Se houver instituição burlando as leis orçamentárias, apesar do Fundo Constitucional ter sido criado para manter as forças de segurança do DF. Não temos servidores participando da coordenação de gestão do fundo ou na elaboração do orçamento que é encaminhado à União. Como o senhor pretende tratar a questão do fundo, de orçamento e de gestão? Nós não somos ouvidos tanto na coordenação de gestão do fundo, quanto na Secretaria de Fazenda, quando é elaborado o orçamento das forças de segurança pública. É feito por um técnico, como o senhor mesmo disse, que não é do ramo, né, gerando problemas graves às forças de segurança, impondo remanejamentos no fim do ano, falta de estratégia para investimentos, um problema muito sério. Como o senhor pretende resolver isso também? Assim como você está me sugerindo. Nós temos que ter uma equipe, eu acabei de falar, nós temos que ter sempre, montar as equipes. Não adianta você fazer qualquer coisa que diz respeito à Polícia Civil, que diz respeito à Polícia Militar, sem consultar, sem haver a participação. Você mais cedo ou mais tarde vai encontrar um obstáculo, no mínimo uma reação. Então por que você já não faz isso desde cedo, desde antes do problema, para que todos se comprometam? Existem 3 maneiras de comandar.
Uma é o reflexo. Isso só você certamente já teve isso em situações em que você é o chefe e está numa situação de perigo, o que você disser vai ser feito. Ninguém para pensar, só olha para o chefe. Não dá tempo de pensar. Olha para o chefe, ele decide e o que ele mandar a gente faz. A segunda maneira é quando existe tempo, você vai juntar todo mundo e vai criar um ambiente de planejamento. Então todos vão ter direito de falar, porque a solução que sair dali é a solução de todos. E aí só basta ter disciplina intelectual, porque nós vamos debater, discutir, etc., e vamos chegar a um acordo, que pode não ser exatamente aquilo que cada um queria, mas é o que no conjunto vai resolver o problema, e que todos são comprometidos com ele. Essa é a segunda maneira. E a terceira maneira é a confraternização. É a hora que todo mundo está à vontade, que nós vamos fazer um churrasco, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, todo mundo junto, vamos bater papo e vamos deixar de ser chefe e subordinado para ser amigos. É a hora que você vai me dizer, pô, tá ruim ali, que negócio, vai dizer alguma coisa para mim que normalmente você não teria possibilidade de dizer, ocasião para dizer. Então nós temos que juntar essas três. São três formas de comandar, que são três formas de... Eu não vejo diferença entre comandar e governar. Porque comandar é fazer amigos. E governar também tem que ser. Comandar, eu aprendi isso muito cedo. Você sabe se você foi eficiente na sua ação de chefia, quando você olha para trás e vê quantos amigos você fez. E quantas amizades você conseguiu reforçar. Se você olhar para trás e seus amigos diminuíram, você foi incompetente. Meus amigos, são essas as questões que o sindicato elaborou para fazer as perguntas aos candidatos. Eu gostaria de saber qual dos colegas querem trazer questões para o general, né, quer tirar alguma dúvida acerca do projeto de governo. Quem gostaria de se manifestar? Paulinho? Essa vai ser difícil, hein? O cara sabe tudo. General, demais colegas da mesa, colegas, imprensa, Paulo Roberto da Almeida, eu sou delegado de polícia do Distrito Federal, entrei em 1967 aqui na polícia, aliás, entrei na Polícia Federal, depois vim para a Polícia Civil, completei 50 anos de atividade policial. E quero dizer para o senhor que... Paulo, nós estamos no mesmo barco, eu completei 50 anos de serviço também. E depois nos chamam de velho, nós não somos velhos, né? Por quê? Bom, e só para dizer ao senhor que nós temos uma participação, porque além de eu ter exercido e exerço funções de associações e sindicatos, né, fui inclusive fundador desse clube que está aqui, eu também passei por diversos cargos da direção-geral. Desde a época, como eu falei com o senhor, na época do Coronel Lameson e tantos outros colegas naquela época. Então eu vivi não só a parte de direção, mas também parte associativa. E posso dizer para o senhor apenas não como pergunta, mas como para completar o que o nosso presidente disse, nós acompanhamos essa situação da Polícia Civil com a Polícia Federal. Foi desde 1965, quando houve aquela diferença do Rio de Janeiro para cá. Nós tínhamos o Departamento Federal de Segurança Pública, que depois, aqui em Brasília, nós desmembramos o Departamento de Polícia Federal e a Polícia Metropolitana, que depois virou Polícia Civil. Então, só para o senhor ter uma ideia, nós temos uma isonomia histórica e legal. Né? Eu acho que isso é que é importante, tanto é que até hoje os nossos estatutos, os nossos regimentos são os mesmos. O que tem na Polícia Federal, tem na Polícia Civil. E mais ainda, general, naquela época tinha até problema de opção. Quem era da Polícia Federal podia ficar em Brasília, que estivesse aqui, ficaria como opção para a Polícia Civil do Distrito Federal, porque estava na capital federal. Então, nós temos essa história, Polícia Civil com a Polícia Federal, nessa forma. Então, eu quero dizer para o senhor que, além de nós defendermos uma paridade, porque quantas e quantas vezes nós éramos procurados dos outros estados, porque o salário era muito bom, era o melhor do Brasil, porque estávamos na capital federal. Hoje, nós estamos aí 13º, como o doutor Rafael falou, e a gente perde
general, não só os delegados, mas a Polícia Civil da maneira toda, motivação que o senhor falou. Nós estamos totalmente desmotivados. Se o senhor chegar numa delegacia, o senhor não sente aquele sangue nos olhos, como eu senti na minha época, que, como o senhor falou, nós tínhamos uma integração tão grande que nós, civis, quantas vezes nós almoçávamos na Polícia Militar, quantas vezes nós almoçávamos num bombeiro, naquela época que tinha o rancho, né? E quantas vezes nós tínhamos que fazer as nossas vaquinhas para receber os coronéis e os demais colegas das outras forças. Eu me lembro muito bem que o bombeiro nós almoçávamos nas quartas-feiras, né, doutor Goretti? E às vezes, quinta-feira, a PM. Então, é muito importante o senhor entender, eu sei que o senhor já entendeu, nós já tivemos outras conversas, a paridade é da Polícia Civil. Né? Eu não estamos aqui discutindo com concorrência com Polícia Militar, nem com Corpo de Bombeiro. Eu acho que nós temos que pensar que quem tem a paridade legal é a Polícia Civil. E é bom até esclarecer, tem um colega aqui das forças da PM, que em momento algum nós estamos brigando com a PM. Quem criou esse terrorismo foi o governador. O governador chegou, inclusive, conosco aqui na nossa associação e falou que ia nos dar a paridade porque era legal. Depois ele foi nos quartéis e falou que se saísse qualquer isonomia para a Polícia Civil, saía para a Polícia Militar. Isso criou um terrorismo, porque eu tenho certeza, não só eu, mas o colega da Polícia Civil, nós queremos que todo mundo ganhe bem. Todo mundo queremos que ganhe bem, certo? Que seja igual, não importa. Agora, a expressão de paridade é nossa. Se nós misturarmos essa colocação paridade nos órgãos federais e até no Congresso Federal, a repercussão não vai ser boa, porque nós temos um Brasil por trás. Então, nós sabemos que cada estado tem a sua dificuldade. Imagine nós colocarmos uma situação de paridade com todo o Brasil nessa circunstância. Então, apenas para falar para o senhor que a nossa paridade é uma reivindicação, eu queria que essa paridade não fosse o nosso argumento maior. É muito chato nós falarmos que a nossa prioridade é salário. Mas o senhor veja onde nós chegamos. Nós queremos valorização do policial, nós queremos efetivo, queremos delegacias abertas. Então, é lamentável que nós temos que discutir aqui uma paridade que seria consequência pelos valores que nós temos. Como eu falei para o senhor, nós fomos, além de ser a primeira do Brasil, nós fomos a segunda do mundo. Nós só fomos ultrapassados pela Polícia do Canadá. E nós temos hoje diversos colegas delegados, médicos, peritos, policiais, que saem para os outros estados para, às vezes, atender necessidades que nós estamos como parceiro. Então, é apenas uma colocação que eu faço para o senhor, para nós reforçarmos por que nós brigamos tanto por essa paridade com a Polícia Federal e não estamos brigando com as outras forças. É apenas que o senhor entenda que eu acho que realmente a integração é importante. Eu vivi dessa época, dessa integração que nós tínhamos. Por outro lado, com referência à lista tríplice, o senhor já falou muito claro, apenas mais uma colocação, que o senhor está dividindo responsabilidade. Nós estamos ajudando o governo a partir do momento em que nós estamos oferecendo condições para o senhor indicar dentro de uma lista que é apresentada. E essa lista, general, para completar o que o doutor Rafael falou, existe critérios, não é feito de forma aleatória. Né? Em princípio, todos os delegados que quiserem se habilitar têm que ser delegado classe especial, não é um delegado que está entrando agora, não desmerecendo aqueles que estão entrando, mas dentro de um princípio de hierarquia e disciplina, que ele tem que atingir no mínimo 13 anos hoje, para poder chegar a se habilitar a ser delegado. E eles têm que estar na classe especial, que é a última classe, terceira, segunda, primeira e especial. Então, existe um critério, né? E mais do que isso, nós damos a oportunidade de indicar para o senhor 3 nomes. O senhor pode indicar quem o senhor quiser. E mais ainda, o senhor tem a caneta na mão. Se por acaso o colega não der certo, né, o senhor atendeu a nossa reivindicação, mas o senhor tem autoridade suficiente para depois o senhor fazer o que o senhor quer. Então, nós estamos apenas dividindo com o senhor uma responsabilidade. Para finalizar, com referência ao gabinete militar, uma colocação, general. Nós só temos acesso ao governador através do nosso diretor. Se nós tivermos dificuldade com o nosso diretor, nós não temos acesso com mais ninguém. E os outros segmentos da segurança têm um gabinete militar. Além de ter os seus comandantes, tem um gabinete militar. Então, eles têm muito mais acesso do que nós nessa situação. Então, a minha ponderação que eu faço para o senhor é que realmente seja, não que nós estamos pedindo para acabar o gabinete militar, mas que possa haver uma reestruturação
E como o senhor usou uma expressão, eu vou querer completar, né? Força de segurança. O senhor falou que o senhor tem um major, que é seu braço direito, e tem horas que tem outro major, que é braço esquerdo. Então eu vou pedir para o senhor tenha um braço direito, que seja a PM, e no outro braço esquerdo, que tenha a Polícia Civil. Tenhamos as duas polícias, para que não tenhamos dois braços da Polícia Militar. Apenas que haja uma divisão nesse sentido. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Mais algum colega? Paulo, eu vou, só para, como diria meu neto, bem bolado. Bem bolado. Esse pensamento, eu já tinha expressado isso para os meus assessores mais próximos, que realmente tem que haver uma representação. Se essa é, vamos dizer, a Casa Militar, ela está relacionada à segurança. Então tem que ter representantes de todos os segmentos da segurança pública, que sejam necessários lá. Por exemplo, não é necessário, até eu tenho que estudar isso, eu tenho uma dificuldade de fazer usar essa expressão, de entender por que o Detran faz parte da segurança pública. Vocês vão ter que me ensinar isso, saber. Eu não consigo, assim, ainda perceber, pode ser que seja mesmo necessário, mas eu não consigo entender como necessário. Não consigo ver o Detran exercendo função de polícia rodoviária também. Pode ser que eu esteja enganado, eu preciso aprender isso. Mas como eu não estou lá ainda, né, ainda tem tempo para eu aprender isso. Mas eu acho que tem que haver essa representação lá. E a outra coisa também, eu comandei a minha vida inteira. Eu fui formado para isso. Nós somos formados para comandar, desde aspirante até general. E a porta da minha sala, do meu posto de comando, nunca esteve fechada. E quando eu comandei um regimento aqui em Brasília, eu recomendei várias vezes, e recomendei isso seguidamente para que ninguém esquecesse, que o dia que um soldado fosse impedido de falar comigo, a cadeia de comando toda dele ia ter que responder sobre isso. Porque a cadeia de comando, se um soldado tem um problema, ele vai e se reporta ao sargento. Se o sargento resolver o problema dele, está resolvido? Não, senhor, não está resolvido. Então leva ao tenente. O tenente tenta e pergunta, está resolvido? Não, não está. Então ele vai chegar uma hora que diz assim, chegar no subcomandante, está resolvido? Não. Então você vai falar com o comandante. A porta está aberta e ele vem falar com o comandante. E aí não tem outra alternativa. O comandante tem que resolver. E não pode estar de porta fechada, porque ninguém pode ter dentro de uma organização qualquer alguém com um problema que o comandante não pôde resolver. Obrigado. Eu só me lembrei de uma colocação que me faltou, que quando a gente fica em pé tem que falar rápido para ser aplaudido, não pode falar tudo, né? Mas nós tivemos um exemplo aqui na época do governador Roriz, não sei se é por aí, apenas uma sugestão que aconteceu no governo dele. Em razão dessa dificuldade que nós tínhamos de acesso ao governador, ele criou uma assessoria especial da Polícia Civil. Fica apenas um dado para o senhor. Mais algum colega? Boa noite, general. Eu gostaria só que o senhor comentasse a respeito do apoio que o senhor está tendo do candidato à presidência da República, o Jair Bolsonaro, como o senhor sendo o candidato oficial dele aqui do Distrito Federal. Acho que é importante o senhor fazer esse comentário. Obrigado pela pergunta. O apoio que eu tenho recebido, que nós temos recebido do deputado capitão Jair Bolsonaro é total. Ele sempre que pode, em todas as oportunidades, ele manifesta isso. Sempre que ele está aqui e se encontra conosco, nós nos valemos dessas oportunidades para ter o testemunho desse apoio, para que seja do conhecimento de todos. Porque aqui no Distrito Federal, Jair Bolsonaro, se fosse a eleição só fosse aqui, ele já estaria praticamente eleito no primeiro turno. E nós compomos o staff dele, vamos chamar assim, aqui no Distrito Federal. As pessoas em quem ele confia, as pessoas que ele quer ter com ele na missão
que ele vai assumir no dia 1º de janeiro. Nós somos aqueles escolhidos por ele para estar com ele nessa missão que ele vai cumprir. Estamos perfeitamente integrados, irmanados com ele. Não há outros candidatos que não os candidatos do PRP. PRP, aqui em Brasília, o 44 é o 17 no resto do Brasil. Aqui é 17 para presidente e 44 para as demais funções. Aí, já estava esquecendo, estou cometendo aqui um gafe, exceto tem o PRTB, o 28. Já estava cometendo aqui uma grande injustiça política. Isso é falta de cancha na política. Fazendo uma incursão na política, a gente tem que ir aprendendo aos poucos. Não pode esquecer os amigos e os aliados, né? E o PRTB é um aliado importante para nós. É porque o vice-presidente do Bolsonaro é do PRTB, um general é do PRTB. E junto com o nosso dupla, com o pastor Fadi, é o brigadeiro Átila Maia. 28, esqueci o número dele, 28-1. Acho que é 1, né? Bom, não interessa, é o Átila Maia. Preocupa com o número, é o Átila Maia. Depois vai dar um santinho para todo mundo, né, general? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? General, boa noite. Meu nome é Fábio Souza, sou delegado de polícia também, classe especial. Não tenho tempo do Paulinho, nem metade, né? Mas vamos aí para 20 anos de casa e já rodamos um pouquinho, já conhecemos alguns modelos de segurança pública aplicada aqui no DF. Queria ouvir um pouquinho mais do senhor a respeito do modelo que o senhor se inspira ou que o senhor acredita. Eu faço essa pergunta porque o que a gente tem observado, acho que em vários estados, é um modelo que tem primado por investimentos que deem governabilidade para o governador, né? E isso explica um pouquinho esses 370 policiais militares junto à Casa Militar, enfim, é um direcionamento de investimento, de efetivo, junto a uma polícia que lhe mantém a ordem pública, né, em detrimento à polícia investigativa. Então, o sucateamento nas polícias civis dos outros estados acabou chegando aqui no Distrito Federal, coisa que nós não imaginávamos, mas infelizmente isso aconteceu, né? Então, as delegacias realmente hoje estão aí fechadas, né, sem efetivo, viaturas velhas, sem equipamento, sem armamento. E eu acho que esse modelo, né, eu queria entender um pouquinho esse modelo do senhor, porque é isso que vai direcionar aí as prioridades do governo. Isso que vai compatibilizar e harmonizar algumas insatisfações, né? Porque quando você vem com a paridade, o Paulinho acho que falou muito nesse sentido, você vai estar frustrando alguém do outro lado. E a gente vive uma zona muito cinzenta, eu acho, onde as instituições percebem um vácuo no poder e procuram ocupar esse espaço. O que falta realmente é comando, o que falta é gestão, o que falta é realmente estabelecer diretrizes, dizer de quem é a competência, quem deve fazer TC, como vai fazer TC. Então, queria que o senhor falasse um pouquinho mais se o senhor se inspira em algum modelo de algum estado ou de algum país. O senhor tem uma vasta experiência. Como o senhor pretende montar esse time? E que tipo de policiamento o senhor pretende trazer para o Distrito Federal? Dos modelos que eu tenho ouvido falar, o que mais me impressionou pelo resultado é o que está sendo feito na polícia, no estado de Santa Catarina. Se, em primeiro lugar, se tem modelo, eu quero conhecer, tomando essas providências para que, na oportunidade, conhecer bem
inclusive trazer gente de lá para cá, para nos contar exatamente como é que é, ou mandar gente nossa para lá, para saber como é que é, porque é um modelo que está dando certo. É um modelo que está dando certo, mas é o modelo que eu ouvi falar, que é o... Eu estou dizendo que eu ouvi falar porque eu não fui lá para ver. Agora, independente disso, eu tenho na minha percepção, concepção, que o sistema é de segurança pública, não é o sistema de polícia civil, não é um sistema de polícia militar, não é um sistema de bombeiros militares, é um sistema de segurança pública que integra as agências, vou usar a expressão que está lá, agências e corporações, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil. Integra porque são complementares. A Polícia Civil não basta para a segurança pública. A Polícia Investigativa não basta para a segurança pública. A Polícia Militar não basta para a segurança pública. E o próprio Corpo de Bombeiros, cuja missão é a salvaguarda das vidas, também não basta isoladamente. Então, esse é um sistema integrado que não tem nenhum fator preponderante. E eu posso dizer que não, é mais importante esse elo do que aquele elo. Todos os elos são importantes, porque se um deles falhar, o sistema como um todo não funciona mais. Então não há, na minha cabeça, essa preocupação de privilégios. Não há privilégios, há direitos e cobranças. Porque a cada direito, assim como eu digo o seguinte, você tem que dar a cada um os seus direitos, para que na hora de cobrar, você possa cobrar tudo que precisa ser cobrado e não dever nada. Esse é o meu pensamento. Justiça. Justiça. Você não precisa ser bom homem, você não precisa ser bonzinho, você tem que ser justo. Justo. Dar aquilo que cada um merece e exigir de cada um aquilo que cada um tem que dar. Cumprir o seu dever na plenitude. É assim que eu me coloco. É assim que eu me coloco perante a mim mesmo. É assim que eu me coloco e exijo de mim mesmo. E o que eu exijo de mim, eu exijo em primeiro lugar de mim e depois dos meus subordinados. É assim que eu pretendo exercer essa ação de comando. Para usar essa expressão que você usou, que para mim é muito cômoda e que eu concordo com você. E que às vezes a gente fala em comando e as pessoas ficam preocupadas com isso. Comando não é uma coisa de você estar escravizando alguém, não. Comandar é mandar com, é estar junto. Agora mesmo nós estávamos falando, você estava comentando, do comportamento lá no Rio de Janeiro, dos exemplos que estão sendo dados lá do chefe estar à frente. E nós temos uma canção na cavalaria antiga que se cantava na Guerra do Paraguai, que os soldados cantavam antes de entrar em combate. E eles diziam que nunca temiam ter que entrar em combate, porque eles tinham à frente, brilhante, a expressão da canção é rutilante, à vista, quer dizer, eu estou vendo, à minha vista, do chefe a espada nua. Ele está lá na frente, onde ele for eu vou. Então, isso é liderança. Isso é gestão de pessoal, é gestão de recursos humanos. Mas é liderança para nós que temos esse instrumento de trabalho que nos é tão caro e tão necessário à sociedade como um todo. É assim que eu pretendo conduzir isso. Não, no meu entendimento, não há privilégios, há deveres, e cada um tem o seu. E eu vou fazer todo o meu esforço para privilegiar todos de acordo com as suas competências e exigir que cada um cumpra a sua parte. Espero ter respondido. General, até complementando a pergunta do Fábio, e aí são dados, né? Porque na verdade a gente está falando do passado, a gente não está falando do futuro quando a gente traz essa constatação da priorização da polícia ostensiva em detrimento da polícia de investigação. O Fundo Constitucional, quando foi criado em 2003,
né, a Polícia Civil do Distrito Federal ela tinha uma fatia de 20% do fundo. Hoje nós temos uma fatia de 15% do fundo, né, aproximadamente. A Polícia Militar tinha uma fatia de 20% do fundo, ou seja, tinha um orçamento semelhante ao da Polícia Civil. Antes do fundo, eles eram cumpridos, as duas forças, diretamente para a União, né? E hoje, a Polícia Militar ela tem uma fatia de aproximadamente 28% do fundo. Ou seja, a Civil ela foi comprimida por uma irmã maior que consome mais recursos. O Corpo de Bombeiro, da mesma forma, ele tinha uma participação de 9% e hoje tem uma participação de cerca de 12,7%. Há claramente, né, no nosso sentir, isso foi constatado pelos investimentos, pelo crescimento vegetativo da folha, onde a única folha que cresce abaixo do incremento do fundo das forças de segurança é da Polícia Civil, as outras crescem acima do incremento do fundo, né, elas têm crescido a 10%, nosso incremento é de 5,7% médio ano. Então, houve uma priorização e a gente quer saber se há um interesse realmente de fazer essa recomposição de participação. Rafael, nós temos que reorganizar o sistema. Nós temos que recompor as carreiras, que não é só da Polícia Civil, é da Polícia Militar. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estão defasados em termos de efetivo. Estão desorganizados. Porque nós podemos adentrar, qualquer um de nós, profissionais da segurança pública ou da defesa, nós podemos incursionar na política. Mas nós não podemos permitir que a polícia incursione no nosso meio, porque senão fica essa situação que você está dizendo hoje. Se havia harmonia, havia uma organização, e a organização não é individual, não é por agência. Cada uma tem a sua função, tem a sua proporcionalidade no resultado final, porque cada um tem a sua função, cada uma delas tem o efetivo necessário, as competências que são necessárias para o cumprimento da missão. Não basta você aumentar o efetivo, você tem que aumentar o efetivo organizadamente, porque cada uma das funções exige, e não é uma função só, são muitas funções, são funções técnicas que exigem preparo, conhecimento, formação, e você tem que saber, tem uma proporcionalidade em função de cada uma dessas atividades, tanto na Polícia Civil como na Polícia Militar. No Corpo de Bombeiros hoje, para você ter uma ideia do tamanho da desorganização de carreira, nós sabemos que um terceiro sargento, não precisa servir o Exército para saber disso, um terceiro sargento comanda 8 soldados. Hoje, no Corpo de Bombeiros, para cada soldado, tem 8 terceiros sargentos. Então, nós temos que reorganizar isso, e não é reorganizar com uma canetada. Nós temos que parar todos, parar a pensar a segurança pública, o sistema de segurança pública. Quantos homens, quantas mulheres, quantos especialistas faltam na Polícia Civil para que ela tenha um mínimo, não digo um mínimo, mas a capacidade de exercer a sua função ideal. Da mesma forma, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Isso não se resolve de um dia para o outro, nem com uma canetada. Está faltando na Polícia Militar 5.000 homens, incorpora 5.000, vai se fazer uma bolha. Há 5 anos que não se forma um oficial na Polícia Militar. E há 7 anos que não se forma um oficial no Corpo de Bombeiros. Por quê? Porque a política está lá dentro. Dando importância a um corporativismo, em vez de dar importância ao espírito de corpo, de missão. E nós temos que mudar isso. Nós temos que mudar isso. Para o bem da segurança pública, para o bem da Polícia Civil, do futuro da Polícia Civil, que o futuro da Polícia Civil não somos nós. Nós temos que construir esse futuro agora. O futuro da Polícia Militar tem que ser construído agora.
desde já. E nós temos que construir isso com pulso, com coragem de fazer. E também com a consciência de que nós não podemos permitir que a política adentre novamente as nossas instituições. Porque ela adentra para nos criar cisões, cria cisões, bota um contra o outro, nós vemos isso aí. Isso é política de Estado, é projeto de mundo. Botar negros contra brancos, patrões contra empregados, chefe contra subordinado. Nós temos que reverter esse quadro. E nós vamos ter que fazer isso juntos. Não sou eu que vou chegar lá e vou bolar como é que é. Não, de maneira eu não tenho essa capacidade. Eu não tenho essa capacidade. Eu quero ser assessorado, eu quero que me apresentem as soluções. Nós vamos discutir essas soluções e quando ela for adotada, vai ser a solução que nós todos queremos. Porque é a melhor solução para o cumprimento da nossa missão. Esse é o nosso comprometimento. Isso é que nos faz profissionais. Comprometimento com a missão. Mais algum questionamento, doutor Adilson? General Paulo Chagas, demais companheiros da mesa, colegas, boa noite. General, meu nome é Adilson Leles Mendes, já somos amigos virtuais no Facebook há mais de 4 anos e eu sou seguidor da sua página General Paulo Chagas. A página pessoal Paulo Chagas, somos amigos virtuais. Mas não é esse o motivo da minha ponderação, não. Eu gostaria apenas de complementar a nobre palavra, a sábia palavra do Paulo de Almeida, com referência à paridade. A paridade, ela persiste até hoje em termos legais. Se o senhor consultar a sua assessoria jurídica, a lei que nos rege, a Polícia Civil do Distrito Federal e a Polícia Federal, é a Lei 4878 de 1965. Então, ela só seguiu a paridade no sentido de direitos e deveres, responsabilidades e obrigações. Salário ficou para trás. Nosso excelentíssimo senhor governador Rodrigo Hollenberg fez questão de deixar para trás. Esse era um ponto que eu queria só afirmar, para que o senhor se sedimente melhor a respeito da sua decisão com a sua assessoria jurídica. Nosso estatuto continua sendo o mesmo desde 1965. O segundo ponto é que hoje, curiosamente, eu estava vendo as atividades dos candidatos pela televisão. E vi uma promessa do nosso atual governador de incrementar a segurança pública, inclusive criando novas delegacias. Ele vai criar uma delegacia de atendimento à mulher em Planaltina, uma delegacia de atendimento à mulher em Ceilândia e outra no Gama. Então nós vamos ficar com 4 delegacias de atendimento à mulher. Só que ele se esqueceu de dizer que nós temos hoje 50% das delegacias que estão fechadas à noite porque nós não temos efetivo. Então não adianta politicamente ir abrindo delegacia para fechar durante a noite. Porque pode até ser alvo de vândalos, igual foi a 17ª, que quebraram porque estava fechada, não tinha nem vigilante, não tinha nada. Era essa. Eu gostaria que o senhor ponderasse sobre isso e comentasse a respeito dessa recomposição de efetivos. Muito obrigado. Muito obrigado, amigo. Muito prazer em conhecê-lo pessoalmente. Eu vou responder a tua pergunta me referindo ao sistema de saúde, que vai servir exatamente para isso, mas a gente vai entender melhor no sistema de saúde. Há propostas de transformar o centro administrativo no maior hospital do Distrito Federal. Seria o Hospital dos Servidores. Certamente que será o maior hospital, porque aquele é um monumento, né? Uma coisa enorme, né? Certamente que será o maior. Pode não ser o melhor, mas vai ser o maior, né? É como o cara perguntou qual é a melhor marinha do mundo, e o inglês falou, a inglesa. Ele disse, não, a americana não, essa é a maior.
Então não pode ser o maior hospital do mundo, mas não vai ser o melhor, não necessariamente. E eu posso assegurar que não será. Porque o sistema está totalmente desestruturado. O sistema teve 167 unidades básicas de saúde que tinha que atender 80% dos casos. Depois, esses 20% que subiriam de nível, uma parte deles seria atendido na UPA, nas UPAs, que são 6 UPAs. E o restante nos 14 hospitais. Mas vamos fazer um hospital, antes de colocar para funcionar os 14, que funcionam precariamente, antes de fazer funcionar 167 unidades básicas que não funcionam, que não tem médico, que não tem nada. Mas vamos criar um hospital, vamos criar mais um problema. Então, o mesmo se dá na segurança pública. Enquanto nós não conseguirmos organizar, reorganizar aquilo que existe, aquilo que nós já temos, vamos criar mais problemas. Se o problema aí é que nós não temos efetivo para mobiliar as delegacias, nós vamos resolver o problema criando mais delegacias. Eu posso assegurar, sem querer ser grosseiro, mas sendo, que isso é burrice. Ou isso é demagogia, isso é cheque sem fundo, isso é mentira. Isso é mentira, isso é para ganhar voto. Para que as mulheres, imaginando que isso é possível, que ele vai criar uma delegacia vazia, e elas vão votar nele, mas depois a delegacia, mas ele já está lá no poder. Porque o problema do político, da velha política, e esse nosso atual governador se diz da nova política. Ele não é da nova política. Nova política somos nós aqui, ó. Ele não faz parte desse time. Ele faz parte do time dos profissionais, que vão ali para prometer coisas, para inventar coisas, colocar ilusões e depois criar as decepções. Coloca uma ilusão na cabeça das pessoas para depois produzir toda a decepção que hoje nós temos. Mas ele tem na mão o poder do Estado, ele promete, diz que vai fazer, está gastando, não sei o que nem da onde, para fazer a campanha dele. Ele tem que fazer a campanha dele. E a campanha que ele sabe fazer é essa, que você que conhece sabe que não vai funcionar, mas aos ouvidos da pobre gente do Distrito Federal, acreditam que ele vai fazer uma delegacia para a mulher e os feminicídios vão cair. Meus amigos, general, até peço licença para o senhor, para a gente passar a palavra para o candidato ao Senado, o pastor Fadi. Né? O pastor Fadi, ele tem um compromisso às 9 horas, né, lá no Gama. Já perdeu 2, foi pastor. A gente agradece muito o senhor aí a paciência e a consideração por nós de continuar aqui no nosso evento. E aí passar para o senhor para dar uma palavrinha conosco, né, e dizer para o senhor que todos nós estamos muito ansiosos aí na escolha dos nossos senadores. Né? Tem alguns candidatos que causam calafrios, né, nos servidores da Polícia Civil, e nós gostaríamos muito de ouvir o que o senhor tem para falar a respeito da segurança pública, da Polícia Civil do Distrito Federal e quais os seus projetos, né, nessas áreas. Boa noite, gente. Boa noite, general. Obrigado, Rafael, pelo convite. Primeiro, essa questão da segurança já é uma área que nós temos cuidado dos profissionais de segurança há mais de 20 anos. Nós temos um trabalho com centuriões, que nós cuidamos daqueles que cuidam de nós. Porque nós sabemos da pressão que se passa. E agora o desprestígio que se tem, uma classe tão importante para o dia a dia da nossa sociedade, ser tão desprestigiada. Mas é o próprio sistema ideológico deles leva a isso. O princípio ideológico vai ser esse. Nesse momento eles vão falar tudo que você quer ouvir, Rafael. Porque eles têm os números, eles têm os índices, mas eles não têm a vontade. Esse é o ponto. Doutor, eles não têm a vontade. Eles não enxergam a comunidade como nós enxergamos. No Senado, eu sei do PL 51, né, PLC 51, está com o Valdir Halpe, um amigo pessoal nosso, que nós queremos abraçar. Mas nós não queremos abraçar apenas um projeto, nós queremos abraçar a classe. E para isso é importante a proximidade desde o primeiro dia.
Porque as demandas surgem no dia a dia, vocês sabem disso. E essa ela é essencial. Estava falando com o Rafael que é importante gerar um documento de intenção da classe para que já possa ser previsto até em orçamento. Porque os candidatos vão dizer, vão falar, mas o documento ele compromete mais. Tudo bem, está sendo gravado, mas para a questão eleitoral, não. Tem que ser um processo agora de resgatar, engraçado, né? Resgatar as forças de segurança, que é um absurdo. Qualquer país, qualquer local desenvolvido abraça como prioridade essa área de segurança. E, infelizmente, nós temos pessoas que falam, mas não fazem. E eu tenho uma característica, eu gosto de transformar a insatisfação numa ação. Eu quero saber o que eu posso fazer. Eu quero saber quais são as demandas, quais são as coisas que nós podemos construir nesse momento. Ou seja, para que você ainda vivo possa ver os resultados do mandato. Para mim seria uma frustração entrar no Senado e não ter uma bandeira e falar assim, olha, nós realizamos, trabalhamos na área da saúde, do policial, trabalhamos para a melhoria do orçamento, trabalhamos para reempoderar a ação das pessoas da área de segurança. Porque hoje é quase, né, assim, as pessoas da área de segurança, elas trabalham numa fronteira que são quase criminalizadas por exercer a sua função. É ridículo, mas é real. Ou seja, o bandido tem que voltar a ter medo de polícia. Fato é esse. Tem que voltar a ter medo. Inclusive a própria palavra ensina isso. E lá no Senado, junto com o senador Raup, com o Magno Malta, com o nosso presidente Bolsonaro, nós vamos levantar com a Bia Kicis lá na Câmara Federal, porque ela é valente. Nós vamos levantar essa bandeira. O que eu peço é que vocês colhem na gente, porque o nosso mandato, o nosso gabinete, nós queremos vocês lá dentro, porque é diferente trazer uma demanda e nós construirmos, inclusive, um discurso nacional, mas que vai afetar o dia a dia da cidade. Se houver um programa, nós queremos trazer para cá. Se tiver um orçamento, nós queremos trazer para cá. Gente, eu vou brigar por essa cidade. Não vai ficar só no discurso, não. E nós vamos, sabe, lutar para que o governador possa implementar todas as políticas na área de segurança. Eu vou fazer questão de lembrá-lo dia após dia. Vocês podem ter certeza. Gente, quem me conhece, quem convive, sabe disso. Porque quando a gente compromisso, não é só político, mas é porque a gente acredita. E nós acreditamos no trabalho de vocês. Nós acreditamos na seriedade. E vocês nos fazem sentir seguros para andar nas nossas ruas. Infelizmente, hoje não é o caso, né? Porque destruíram tanto, sucatearam tanto, fechar uma delegacia. Aonde já se viu isso? É ridículo. Não tem lógica para isso. Então, nós temos que resgatar. Agora, minha pergunta. Nós vamos ter coisas novas com os velhos? Não. Quando eu falo velho, não é questão de idade, não. É a política velha, viu, gente? A gente não vai ter. Nós não vamos. E uma coisa que eu odeio é ficar no discurso. Vocês podem ter certeza que a gente tem senadores que falam de educação e querem liberar a droga. Eu não entendo esse negócio, é coisa de doido. Que quer falar de educação e levar ideologia de gênero para dentro de sala de aula. É também uma incoerência. Como é que vai falar de educação e erotizar as nossas crianças? Então, nós temos que acabar com essas coisas. E para isso, nós nos colocamos à disposição, General, Bia, a Marcela, nós estamos à disposição de servir a nossa cidade. E estamos à disposição de servir vocês também, porque vocês já nos servem tanto. E eu tenho certeza que vocês vão ter orgulho de falar assim, cara, ele é uma voz da área de segurança. Eu quero ser o senador da segurança. Não é só o senador da bala não, viu, gente? É o senador da área da segurança. Vocês podem ter certeza. É uma coisa que já tinha dentro de mim. E é uma coisa que eu vou tornar em realidade a partir do dia
1º de janeiro de 2019. E nós vamos ganhar esse negócio aí, em nome de Jesus. Obrigado, viu, pastor? Sucesso. Que Deus abençoe o senhor, que o senhor ganhe, que dia 1º o senhor esteja lá mesmo. Uma pergunta para o general. General, quer fazer alguma consideração final, alguma coisa que não esteja relacionada às perguntas, que o senhor não teve a oportunidade de expor para nós? Eu quero justamente agradecer a oportunidade de estar aqui. Espero também ter a oportunidade de estar junto com os agentes que estão me cobrando. Já fizemos o contato para conversar com eles, a gente tem que conversar com todo mundo. E espero ter atendido a expectativa de vocês, porque o meu objetivo é muito simples. Meu objetivo está relacionado ao resultado. O resultado é a segurança pública. O resultado é o cumprimento das nossas missões, o cumprimento do nosso comprometimento, nosso compromisso. E juntos nós vamos conseguir isso. Eu tenho certeza que esse é o objetivo de todos vocês. Porque aqui, na atividade de segurança pública, não pode haver empregado, tem que haver profissional. E eu só vejo aqui profissionais. Muito obrigado. Nós que agradecemos, viu, general? Muito obrigado pela consideração, por estar aqui conosco. Queremos colocar à disposição do senhor também o vídeo, se o senhor desejar, que a sua assessoria e o vídeo para o senhor, né, para que o senhor possa utilizá-lo também, e dizer que nós vamos divulgar em todas as nossas redes e que o senhor conte conosco para o que o senhor precisar relacionado à sua campanha, e boa sorte, que o senhor possa ter êxito nessa empreitada. Muito obrigado a todos e convidamos os senhores, se desejar também, para tomar um café conosco, bem à vontade. Muito obrigado, hein, gente? Declaro encerrada a Assembleia hoje.